esse capítulo aqui, ele vai falar muito da energia construtora do... Só que algumas não, né? Essa palavra, né, na verdade, algumas expressões eu não vou poder falar, porque senão o vídeo cai. Então, toda vez que eu ficar muda, em silêncio, né, você vai ver, leitura labial, eu vou falar a palavra e aí você vai entender, né? Você vai saber, porque senão o vídeo cai, ele não pode ir pro ar. Enfim, espero que você entenda isso aí, tá bom? Vamos para a leitura. Bom, vou falar só uma realidade para vocês. A pessoa que ainda é CLT, em breve eu deixarei de ser, mas assim, é uma verdade, né? A gente tem que usar o tempo que a gente tem para fazer o que precisa ser feito para mudar a realidade. Então, assim, eu quero ser comunicadora. Considero que eu me comunico bem. Claro, tem infinitas coisas que eu preciso melhorar em mim. Com certeza, sem dúvida. No Compartilhando Insights de hoje, eu quero... Um dos insights que eu vou compartilhar, além de continuar a leitura do nosso livro, você faz o que precisa ser feito no tempo que você tem, porque até você sustentar, né, a troca de realidade que você precisa sustentar, ela vai te exigir esforços, ela vai te exigir pedidos de confirmações diárias, e assim, se você não estiver disposto a fazer cansado, a gravar vários vídeos num dia só, a começar a gravar e o vídeo tá muito bom e do nada a câmera buga, isso acabou de acontecer. Aí você respira fundo e fala, ó Senhor, estou aqui. Marcão, vinheta. Isso é um desabafo, gente. Então, aí a gente finge que é outro dia, finge que a luz já não tá tão boa assim. Hoje o dia tá frio, gente. Frio. Frio pra caramba. Enfim, tá um clima meio melancólico, sabe? E aí você finge que é outro dia, você troca o cabelo. Eu ia trocar de blusa, mas eu falei, eu vou ficar com essa mesmo. Porque a gente vai continuar a nossa leitura aqui. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, deixar um comentário. Enfim, estou muito feliz porque a gente vai entrar no capítulo de autodisciplina. E a gente já está na página, eu estava olhando aqui na página 96, já passamos da metade. Então, assim, se você está acompanhando a série desde o começo aí, escreve aí para mim nos comentários o que você gostar, a passagem que você mais gostar, o comentário que você tiver para acrescentar, o que você concorda, o que você não concorda, enfim, eu gosto muito da interação com vocês. Esse capítulo da autodisciplina é bem interessante, eu vou tentar gravar ele de uma vez só, porque a minha intenção é que a pessoa que comece a assistir, ela não fique com as ideias fragmentadas, sabe? Ela pegue do começo ao fim e consiga acompanhar o raciocínio e tenha um ganho, uma expansão de consciência. Beleza? Vamos lá? Página 96, então, nós estamos, tá? O que é necessário antes de se poder avançar com definição de propósito? Ele responde, ele, o capiroto lá, o Vossa Majestade, né? Vocês já entenderam, né? Se você está acompanhando a série desde o começo. Autocontrole. Esse é o segundo dos 7 princípios. A pessoa que não domina a si mesma jamais poderá ser líder de outras pessoas. Por onde se começa a adquirir o autocontrole? Pelo domínio do desejo por comida, desejo de expressar opiniões imprecisas. Mas esses desejos são naturais, ele fala, né? Também são perigosos, ele responde, porque pessoas sem autodomínio tendem a torná-los vícios. Com o autodomínio, os desejos podem ser satisfeitos sem excesso. Então, assim, né, não pecar pelo excesso, prestar atenção nos seus desejos, né, ter o autocontrole, ter a autodisciplina. Não é fácil. A receita que o capiroto está dando aqui não é fácil, não. É bem difícil, é muito fácil. Não é nem fácil nem falar, né? Você pensar sobre, imagina praticar isso aqui. Mas não é impossível, né? Mas você vê que tudo depende só de uma coisa, unicamente, exclusivamente de uma coisa, você. Aí isso aí pode ser uma benção ou pode ser poxa, depende de mim, que droga. Eu queria que dependesse de outra pessoa, né? Porque aí se não der certo eu ponho a culpa na outra pessoa, mas depende só da gente, depende só de mim, então pra dar certo a culpa foi sua, pra dar errado a culpa foi sua também. Tô meio irônica agora, né? Também tô achando. Vamos lá, Como as pessoas se excedem nos desejos? Ele responde, pegue o desejo por comida, por exemplo. A maioria das pessoas enche o estômago com alimentos pesados que se convertem em toxinas, entopem o sistema excretor e ficam estagnados no organismo. A vítima fica lenta nos movimentos físicos e mentalmente irritada e irrequieta.
Comer de forma inapropriada é a grande responsável pela maioria das doenças e por praticamente todas as dores de cabeça. Tão importante quanto eliminar o lixo e as porções não utilizadas de comida é ingerir as quantidades corretas e as combinações adequadas de alimento. Então você vê como a nutrição é importante. As crianças deviam aprender sobre a nutrição já nas escolas, né? Mas você pegar o ensino público, o que eles fornecem para as crianças é puro açúcar, né? Puro caos, já para a criança já ficar lenta, sonolenta, enfim. Como se pode dominar a emoção do... Algumas palavras eu não posso falar, senão o YouTube derruba o vídeo. Então eu espero que você entenda aí, tá? Pela simples transmutação em alguma atividade que não seja a cópula. Se os seres humanos gastassem no trabalho a metade do tempo que perdem à procura de, nunca conheceriam a pobreza, porque é uma energia de criação, né? Através do... Existe uma energia muito poderosa que forma um ser humano, né? Isso aí é um pouco óbvio se a gente parar para pensar. Se forma um ser humano, imagina o que você não pode co-criar aqui nessa realidade 3D com o intuito certo, né? Da maneira correta. Se a energia fosse dominada da maneira certa. Vai ter um capítulo aqui que só vai falar disso. Vai ser complicado para poder transmutar algumas coisas aqui para o vídeo não cair. Mas vocês vão entender, né? Todo mundo que está aqui acompanhando o canal vai entender. O hábito da indulgência é tão perigoso quanto o hábito de utilizar drogas ou bebida? Não há diferença. Esses hábitos levam ao controle hipnótico mediante a alienação. A gente já falou, né? De controle hipnótico e da alienação. Vossa Majestade quer dizer que não se deve satisfazer o desejo por... Não. Quero dizer que o deve ser entendido e dominado, transmutado em atividades construtivas. Como eu falei, lá na frente vai ter um capítulo para falar disso. Quais os benefícios que a emoção do pode trazer se for dominada e transmutada? O controlado é o fator mais importante de uma personalidade agradável. Capacita o indivíduo a transmitir o sentimento desejado com a sua voz. Dá força motivacional aos desejos. Mantém o sistema nervoso carregado com a energia necessária para o corpo funcionar apropriadamente. Afia a imaginação e capacita a pessoa a criar ideias úteis. Confere agilidade e definição aos movimentos físicos e mentais. Fornece persistência e perseverança na busca por um objetivo maior na vida. É o antídoto para o medo. Fornece imunidade contra o desencorajamento. Fornece resistência física e mental nos momentos de fracasso ou revés. Fornece as qualidades para se lutar e aumenta a capacidade de autodefesa. Em resumo, faz vencedores e não perdedores. Aí aqui você vai ver por que algumas religiões, algumas, né, a maioria delas, elas pregam que é ruim, né? Você é fruto de um pecado original, porque para você estar aqui, né, para nós estarmos projetados aqui, duas energias tiveram que se sentir atraídas uma pela outra e fazer. Então, assim, diante dessa energia poderosa, feminina e masculina, você projeta um ser humano aqui. E aí, o que eu faço para alienar as pessoas, né? O que eu faço para deixar a massa bem alienada, com medo, sem conseguir fazer as coisas que você viu, tanto de coisa que você consegue fazer através disso, quando isso é feito de uma maneira correta, de uma maneira clara, de uma maneira limpa, né? Digamos assim. Você viu o tanto de benefício que tem. Então é muito mais fácil eu dizer que você é fruto disso, porque aí você vai ter um olhar totalmente deturpado pro... E aí você vai finalmente estagnar na sua vida do jeito que eu quero. E eu posso te manipular da maneira que eu quiser. Conseguiu captar essa chave. Por que essas verdades não são ensinadas às crianças pelos pais e nas escolas? Ah, sério. Sério mesmo? Que a gente vai ter que entrar nisso? Mas beleza, vamos lá. Porque eles desconhecem a real natureza para a manutenção da saúde e do corpo. É tão necessário entender e usar apropriadamente a emoção quanto manter o sistema intestinal limpo. Os dois assuntos devem ser ensinados às crianças. Qual a importância da necessidade de conhecimento apurado sobre o... Só existe uma coisa de maior importância para os seres humanos: pensar com exatidão.
Pensar com exatidão vem primeiro porque é a solução para todos os problemas, a resposta para todas as orações, a fonte da opulência e de todas as posses materiais. O pensamento exato é auxiliado pela emoção do controlada e direcionada, porque a mesma energia que o homem usa para pensar, também usa para o... Ninguém consegue ser inteiramente livre espiritual, mental, física e economicamente sem aprender a arte do pensamento exato. Ninguém consegue aprender a pensar com exatidão sem incluir como parte do conhecimento necessário informações sobre o controle da emoção do mediante a transmutação. Fale agora sobre o que a expressão de opiniões tem a ver com a autodisciplina. O hábito de expressar opiniões imprecisas e desorganizadas é um dos mais destrutivos. O prejuízo consiste na tendência de influenciar as pessoas a adivinhar, em vez de procurar os fatos para formar opiniões, criar ideias ou organizar planos. O hábito desenvolve o que eu chamo de mente gafanhoto. Pula de uma coisa para outra, mas não chega a lugar nenhum. E, claro, o descuido na expressão de opiniões que não são baseadas em fatos leva à alienação. Daí é apenas um passo ou dois até sucumbir ao ritmo hipnótico que inibe o pensamento exato. Pergunta: que outras desvantagens existem na livre expressão de opiniões? A pessoa que fala demais acaba informando ao mundo todos os seus planos e objetivos e fornece aos outros a oportunidade de lucrar com as suas ideias. Homens sábios mantêm seus planos para si e evitam expressar opiniões não solicitadas. Isso evita que os outros possam se apropriar de suas ideias, bem como dificulta o acesso a seus planos, diminuindo as interferências desnecessárias. Então fala só o que precisa, não fica falando da sua vida para todo mundo aí, dos seus planos, enfim, conselhos aqui do Vossa Majestade, né? Por que tanta gente insiste no hábito de expressar opiniões não solicitadas? Os famosos embuste inconveniente, né? Este hábito é uma manifestação de egocentrismo e vaidade. O hábito da autoexpressão é inerente às pessoas. O motivo é atrair a atenção de outros e impressioná-los favoravelmente. Na verdade, o efeito é o contrário. Quando aquele que se convida a falar atrai a atenção, geralmente ela é desfavorável. Mais uma vez, né? Fica quietinho aí na sua, né? Só fala se alguém realmente te perguntar e se você sentir que a pessoa está afim de ouvir, né? Não vai comprar briga à toa aí, porque isso é só um gasto de energia. Quais as outras desvantagens desse hábito? A pessoa que insiste em falar demais raramente tem a oportunidade de aprender ouvindo os outros. Você aprende ouvindo, você aprende observando, só observando e ouvindo. Você não precisa falar, né? Acho que é por isso que você tem 2 olhos e 2 ouvidos e uma boca só. Deve ser por isso, né? Mas um orador com aura magnética não se beneficia ao atrair a atenção dos outros? Essa parte é interessante. Sim, aquele que tem o dom da fala, de fato dispõe de um ativo de tremendo valor, mas não consegue fazer o melhor uso disso se impuser o seu discurso a pessoas que não solicitaram. Nenhuma outra qualidade acrescenta mais personalidade do que a habilidade de falar com emoção, força e convicção. Mas um orador jamais deve impor o seu discurso aos outros. Então você fala só para quem quer ouvir. Não quer ouvir, você fica ali de boa. Pessoas que expressam opiniões por escrito também sofrem de falta de autodisciplina. Uma das piores pestes da Terra é a pessoa que escreve cartas para figuras públicas expressando opiniões sobre os mais diversos assuntos. Ele fala cartas aqui, né? Mas a gente pode estender isso para coisas mais atuais, né? Dar opinião onde não é da sua conta, por exemplo. Mas escrever cartas não solicitadas é uma forma inofensiva de prazer pela autoexpressão, não é? Que tipo de dano pode causar esse hábito? Aí ele responde: hábitos são contagiosos. Todo hábito atrai um conjunto de hábitos relacionados, né? O hábito nunca está sozinho. O hábito de fazer qualquer coisa inútil leva os outros hábitos inúteis, especialmente ao hábito da alienação. Se você deseja saber o quão idiotas essas pessoas são, confira a seção de cartas dos leitores de qualquer jornal e veja como seus autores atraem a oposição de muitos outros. Este capítulo aqui foi muito bom. Foi bem interessante, deu para aprender bastante coisa. Ele basicamente fala para você ficar quieto, né? Não ficar falando seus planos para todo mundo, não ficar expondo sua opinião para todo mundo, a não ser que ela seja extremamente solicitada. Enfim, como eu falei, o link do livro está na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, eu gosto muito da interação com vocês, tá bom? Um beijo grande, até o próximo Compartilhando Insights.
Marcão, essa parte aqui eu acho que é bom colocar no começo, porque esse capítulo eu esqueci, mas ele fala muito a palavra. Então eu vou dar uma explicação rápida e você põe no começo para as pessoas entenderem.